Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Targino da Mentoria Ágil e hoje teve o lançamento da versão 2020 do Guia Scrum e eu queria falar com vocês se vocês perceberam o principal ponto que foi destaque no lançamento desse guia. Então assista esse vídeo, fica aqui comigo que eu vou te explicar muito mais do que as mudanças pontuais que tivemos. A gente teve um posicionamento bem bacana que eu achei muito legal da parte dos autores e a gente vai comentar a partir de agora. Então vamos lá. Eu vou usar o próprio Guia Scrum, eu separei aqui alguns trechos para a gente estar comentando, tá? E o que ficou muito claro para mim, eu destaquei aqui em vários pontos amarelos, que eu vou ir destacando ao longo do guia para vocês, nessa cor amarela, é que os autores tiveram uma preocupação muito grande de reafirmar o Scrum, mas reafirmar os valores do Scrum, reafirmar por que existem, né, cada um dos artefatos e cada um dos eventos, para que a gente, me parece que eles tiveram uma preocupação muito grande no mau uso do Scrum que a gente tem visto nas organizações. Então eles quiseram reafirmar os valores, então eles disseram principalmente os porquês aquilo ali funciona, tentaram trazer ali um pouco ali da preocupação, se você não usar aquela recomendação da maneira certa, você pode ter problemas, e isso fica destacado em vários momentos no guia. Então vamos falar aqui algumas frases que eu destaquei no guia, e já na primeira página ele começa, né? Mudar o modelo central ou ideias do Scrum, remover elementos ou não seguir as regras do Scrum encobre os problemas e limita os benefícios do Scrum, potencialmente até tornando-o inútil. Esse é uma subida de tom em relação aos guias anteriores, porque nos outros tons ele não entrava nesse mérito, e aqui eu acho que está tendo muito sobre o que a gente está vendo, esse canibalismo do Scrum, a não utilização. Acho que uma maneira de uma maneira de talvez frear, ou talvez uma maneira de ajudar a gente a repensar. Se a gente não usar esse conjunto de peças, talvez a gente não vai conseguir o benefício real que a gente quer. E ele destaca, e a gente vai ver aqui, quais são esses benefícios. Vamos seguir mais um pouco à frente, né? Em amarelo de novo. Ressaltou nesse ponto, o Scrum é baseado no empirismo e Lean Thinking. Isso já tinha na versão antiga, né? O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões baseado no que é observado. E o Lean Thinking reduz o desperdício e se concentra no essencial. Então aqui ele está dizendo aqui também, justificando o porquê que a gente tem do método. Isso aqui a gente já tinha, mas mudou um pouquinho a forma da escrita, e principalmente aqui quando ele fala que o Scrum emprega uma abordagem interativa incremental para otimizar a previsibilidade e controlar o risco. Isso ficou muito mais explícito agora nessa versão do guia. Quando ele fala sobre transparência, né? Artefatos com baixa transparência podem levar a decisões que diminuem o valor e aumentam o risco. A inspeção sem transparência é enganosa e gera o desperdício. Reparou como o guia está mais forte, está com as palavras mais fortes? Eu acho que isso também é um posicionamento bem bacana para ajudar a gente a refletir, né? Se a gente está usando realmente o Scrum como deve ser, porque eu acho que existe uma preocupação assim talvez o Scrum, muita gente falando que o Scrum não funciona, que o Scrum não está tendo resultado, e ele está buscando reforçar os elementos do Scrum para, antes de você falar que não tem resultado, você tem que garantir que essas coisas estão acontecendo, né? Como eu falei, ali são engrenagens que se complementam. Então, o Scrum fornece cadência na forma de seus 5 eventos. A inspeção sem adaptação é considerado inútil. Olha como são as palavras. A inspeção sem transparência é enganosa. A inspeção sem adaptação é considerada inútil. Os eventos no Scrum são projetados para provocar mudanças. E o que a gente dá para reparar é que a mensagem que está sendo dada, eu acho que é bastante para as pessoas que tomam decisões, né, para alta gestão.
porque os argumentos aqui são bem voltados para resultados, previsibilidade, gestão de risco, que são, né, preocupações que toda empresa tem que ter e estão muito voltados para o que sensibiliza os tomadores de decisão, tá? Mais um pouquinho do amarelo. A adaptação se torna mais difícil quando as pessoas envolvidas não são empoderadas, opa, olha outro recado, ou autogerenciadas, tá? Então, eu acho que tem essas mudanças, essas frases marcantes, para mim, eu gostei bastante, então a gente pode comentar bastante sobre isso depois. Eles mudaram um pouco a grafia desse parágrafo, já existia ele, mas para mim eles mudaram um pouquinho a ordem dos valores do Scrum. Eu particularmente adoro os valores do Scrum e acho que faz muito sentido, né, para o Scrum e também para várias outras coisas, quando a gente, se você pensar como profissionais, bons profissionais, esses valores funcionam muito bem. E o que teve de mudança aqui, eu acho que achei legal, né? O Scrum Team se compromete a atingir seus objetivos, que falava isso no anterior, mas e suportar uns aos outros, né? Acho que destacou a importância de como que a gente precisa estar trabalhando como um time. E em rosa, o que eu coloquei? As mudanças em si, tá? As mudanças que todo mundo estava esperando, as mudanças que provavelmente vão cair na prova. E agora o time Scrum, né? Eles estão usando a palavra autogerenciável ao invés de auto-organizado. A ideia ali é que seja uma coisa um pouquinho mais ampla e que eles consigam, né, a gestão desse time seja um processo contínuo de melhoria que o próprio time está buscando. Existiu também aqui, né, eu percebi sobre o tamanho do time, eles tiraram o que a gente tinha lá no time de desenvolvimento, falando de 3 a 9, e trocaram para o Scrum Team pequeno o suficiente, normalmente de 10 pessoas, ou menos de 10 pessoas. E aí, no caso, a gente está falando agora do Scrum Team inteiro. Então, isso aqui é uma mudança também bacana e relevante, né? Questão de prova, com certeza. O time de desenvolvimento tá com esse nome, né, de Developers agora, né? E meio que a gente chamava de Dev já, Dev, então vai acabar pegando de vez aí o apelido, né, do time de desenvolvimento, os devs. Que mais? Ó, mais uma frase em amarela reforçando, né, o funcionamento do Scrum. O Scrum Master é responsável pela eficácia do Scrum Team, que eu também coloquei aqui. E aqui também, ó, bem voltada para gestores, né? Para quem fala que o Scrum não tem, né, o Agile não tem prazo, não tem visibilidade. Sprints permitem previsibilidade, garantindo a inspeção e adaptação do progresso em direção a uma meta do produto, ao menos uma vez por mês. Em ambientes complexos, o que acontecerá é desconhecido. Somente o que já aconteceu pode ser usado para a tomada de decisão voltada para o futuro. Então, é um pouco ali de tomar decisões baseado ali nos dados, né, no que a gente tem em mãos, né? Suposições precisam ser tratadas como suposições e precisam de algum tipo de experimento para serem validadas ou não, e por aí vai. Mudanças também, outras mudanças aqui em rosa. Na planning da sprint, a gente tinha 2 tópicos, né, na versão anterior. Antigamente era parte 1, parte 2, virou depois tópico 1 e tópico 2, e agora oficializou com 3 tópicos. E entrou aqui o porquê, né? Comece pelo porquê. Já diria Simon Sinek, né? Eu estava até batendo papo aqui com a Rafaela hoje, e ela até ressaltou isso, né? Que ficou bem ali alinhado ali com, apesar de a gente estar no ambiente da sprint, que é menorzinho, mas você vê que os elementos, né, de porquê, como e o que estão presentes, então ficou claro ali a meta, né, do que a gente tinha na sprint. Aqui eu ressaltei de verde, né, que foi uma coisa que me marcou, que também deixou mais explícito, que o PO e o SM, quando eles participarem da Daily, né, se eles estão trabalhando como itens do Sprint Backlog,
eles participam como devs. Olha só que interessante essa frase, isso não tinha também. Acho que meio que também deixa claro que PO e Scrum Master podem ter atividades dentro do time, né? Isso também já era sabido de antes, mas meio que tentando que eles usem o chapéu correto quando eles estiverem na daily, né? Bom, o que mais? O Scrum Team inspeciona como foi a última sprint em relação a indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua definition of done. O que eu achei interessante aqui? Ele deixou bem claro, né, dentro da retrospectiva, onde que a gente vai fomentar a melhoria contínua. Em indivíduos, as interações entre eles, os processos, as ferramentas e a definition of done. Então, eu acho que a gente fazia já isso, mas ficou mais forte agora, mais explícito. E uma coisa que eu achei super bacana, achei que ficou ótimo, que foi a introdução desse conceito do compromisso, né? De cada artefato agora, ele tem um compromisso, como se fosse um critério de aceite. Então, o Product Backlog, o Backlog, ele tem a meta do produto. Olha que bacana, esse é um artefato novo, a meta do produto. Vou falar daqui a pouco. O Sprint Backlog, qual é o compromisso dele? A meta da sprint. E o incremento do produto é a Definition of Done. Eu acho que ficou ótima essa estrutura. A gente ficava meio perdido esses dois elementos, né? A meta do produto não existia, mas a meta da sprint e o Definition of Done ficavam meio perdidos no guia anterior e agora estão amarradinhos ali como compromissos de cada um dos artefatos. E a meta do produto é um compromisso de um artefato novo e que acho que conecta muito com a questão do OKRs, né, dos nossos objetivos de longo prazo, de, no final, qual é o objetivo do nosso produto? A gente é crescer os usuários, é melhorar a satisfação, é aumentar a receita. Então, acho que cada time vai entender isso e sempre aquilo, comece pelo porquê. Vamos deixar o porquê do produto bem claro, depois a gente deixa bem claro o porquê da sprint, a gente já deixa bem claro o porquê das histórias. Olha que bacana. Todo mundo envolvendo todo mundo no propósito, né? Desde o nível mais alto até o nível mais baixo. E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. E aqui tem uma última seção que ele diz os resumos, né? Então, eu acho que para fechar aqui, comentar um pouquinho dessa primeira sessão, as outras eu já comentei, mas a ideia do guia ser menos prescritivo, quer dizer, ele diz menos como deve ser feito as coisas, e por isso está até com 13 páginas apenas. E acho que por causa disso eles tiveram uma preocupação de, então a gente tem que reforçar o alto nível, os porquês, porque agora a gente vai escrever menos. Repara que assim, a seção que falava sobre cancelamento da sprint, era meia página, cortou fora. Acho que o próprio time de desenvolvimento também tinha bem mais coisas escritas. Então, onde que ele explicava as coisas com os mais detalhes, ele foi cortando e ele se preocupou em deixar ali bem claro, né? Ó, a gente precisa dessa estrutura mínima, esses elementos eles se complementam, tirar um elemento desse vai deixar, né? Ele usou palavras fortes, ineficiente, vai deixar ineficaz, vai perder a eficácia e por aí vai. Tá bom? Então, essa foi a leitura que eu fiz aqui no primeiro dia, para dar um resumo. É claro que agora a gente vai digerindo isso com mais calma e o meu veredito é que ficou ótimo o resultado, né? A gente vai adaptar aí um material de treinamento e dos simulados para as provas e está aí super empolgado aí para colocar isso aí em prática. E você, gostou das mudanças no Guia Scrum? Conta aí para mim nos comentários. É isso aí, pessoal. Abração.